Bom dia, boa tarde, boa noite, arqueólogos aventureiros! Está começando mais um vídeo aqui na Carote e hoje, em homenagem ao lançamento do mais novo filme da franquia Indiana Jones, o quinto filme da franquia, a gente vai falar com vocês o nosso ranking do pior ao melhor filme de uma das franquias que mais faturou dinheiro na história do cinema. Óbvio, né? Porque é uma ideia que veio do George Lucas e passou nas mãos de Steven Spielberg, um dos maiores diretores de todos os tempos, que nós três aqui somos perdidamente apaixonados. E começando com o meu pior filme, ele vai ser o meu pior justamente porque eu não vejo nele a essência, a magia que o Steven Spielberg coloca em todos os seus filmes, que é o quarto filme da franquia. Eu acho esse filme com umas temáticas muito bobas. Eu não gosto do personagem do filho do Indiana Jones que aparece magicamente aqui, interpretado pelo Shia LaBeouf. Acho que ele é mal atuado, acho que ele não tem muito contexto na trama. E no fim das contas, em vez do Indiana ter um parceiro legal e divertido como ele tem nos outros filmes, ficou mais um peso, uma mochilinha que ele carrega e que, pelo amor de Deus, foi muito difícil pra mim acabar esse filme. Fora que eu, sinceramente, eu acho esse filme de fato bem ruim, tá? Eu acho que ele tem um texto muito mal escrito, de palavras mesmo, que as pessoas conversam um com o outro, e facilitações no roteiro maiores do que nunca, né? Porque quando a gente tá assistindo um filme dessa franquia, a gente tem um pouco daquela suspensão da descrença, mas esse filme pra mim é demais, eu não consigo, tem umas cenas assim que são bizarras, então esse filme fica com a minha quarta colocação. E aí, Carol? Eu concordo, pra mim o quarto lugar também vai pro último filme, que é O Reino da Caveira Perdida. Eu acho que parte, assim, desse filme tá no quarto lugar é porque os outros filmes do Indiana Jones, querendo ou não, eu assisti todos de uma vez, e esse acabou que eu assisti um tempo depois. Enfim, eu consegui assistir o filme no cinema, né, então teve isso também. Eu acho que eu tinha um apego muito gigantesco com os outros filmes. E também concordo com tudo que você falou. Acho que a questão do filho ali do Indiana Jones seria muito interessante, mas não rolou tão bem. Ele é um filme também que eu esqueci quase que por inteiro, assim. Eu lembro de pouquíssima coisa que acontece no filme, tanto que eu descobri hoje só que a Cate Blanchett é a vilã do filme. Eu não lembrava disso. Eu acho que eu devo ter assistido ele, tipo, umas 2, 3 vezes, enquanto os outros eu assisti diversas vezes e tem um apego gigantesco, assim. No final das contas, o filme é Indiana Jones. Eu acho que muitas pessoas odeiam demais esse filme. Eu acho que ele sofre um hate. Tipo, ele é ruim, mas ele não é tão ruim assim. Mas ainda assim, em comparação com os outros, ele é bem pior. Eu concordo com vocês. Eu acho que quem pensa diferente tá completamente maluco. Não que esse seja um filme ruim. Eu penso um pouco diferente de vocês, assim, principalmente do Ti. Mas eu acho que Indiana Jones sempre tem o seu valor, porém esse filme, A Caveira de Cristal, né, ele traz um aspecto que eu não gosto tanto, que é uma tentativa repetida de mostrar, olha, o Indiana Jones está se aposentando, mas fiquem tranquilos, ele tem um substituto. Eu acho que a quantidade de vezes que o enredo tenta mostrar isso pra gente é um saco, assim, e acaba desconstruindo toda essa imagem que a gente tem de super-herói em cima do Indiana Jones, sabe? E as situações que ele é colocado nesse filme também, eu acho que elas não me agradam muito, ainda que tenha o retorno da Marion, eu acho ela excelente, e ela faz um par ali perfeito com o Indy, mas ao mesmo tempo é um filme que deixa muito a desejar nesse sentido, e eu acho que a quarta posição, ou a pior posição nesse sentido, fica por conta disso tudo, né? Ainda que em aspectos visuais ele também peque muito também, uma tentativa ali de uma nova geração de efeitos visuais que não caiu muito bem com a ideia do filme. Mas é essa a minha posição. Voltando agora pro meu terceiro lugar, e eu acabei de mudar a posição enquanto eles iam falando, eu fui pensando, e meu terceiro lugar vai ficar com o segundo filme, que é Templo da Perdição. Eu acho que esse é um filme que eu gosto muito dele por conta do personagem do Ke Huy Quan, o Short Round. Eu me divirto muito com ele, eu acho que esse filme tem ideias muito boas, tem cenas extremamente criativas, mas a personagem da loirinha, que depois se tornaria esposa do Steven Spielberg, e que fica gritando o filme inteiro, me tira completamente, e fora que eu acho que a pegada de terror destoa um pouco, por isso que ele tá abaixo, mas falando positivamente sobre esse filme, eu acho que ele é um filme extremamente divertido, ousado, e que na proposta dele de trazer uma coisa até um pouco sobrenatural ali pra franquia Indiana Jones, uma coisa assustadora, ele se sai muito bem e não ficou batido, né? Isso que eu acho mais legal. O filme é de 84 e eu assisti muito recentemente, faz muito pouco tempo mesmo, e eu me diverti assistindo esse filme, sabe?
Então, pra mim, o terceiro lugar fica com o filme A Última Cruzada. Eu acho que ele é muito bom, mas eu acho que comparando com as outras duas aventuras do Indiana Jones, ele acaba ficando em terceiro lugar, até por ser o terceiro filme. Gosto bastante da química ali entre o Indiana Jones e o pai dele. Eu acho que dá umas brincadeiras muito divertidas, assim, pra dentro do filme. Eu não curto tanto a questão da relíquia que eles estão indo atrás, que é o Santo Graal. Eu acho que em comparação com as outras relíquias ali, acaba sendo um pouco mais sem graça, assim. Mas ainda assim, eu adoro esse filme. Eu acho que ele só ficou em terceiro lugar porque eu gosto muito mais dos outros dois, assim. Bom, na minha terceira posição eu também coloco o Templo da Perdição, igual o Ti. Eu amo esse filme, eu amo as interações que o Indiana tem com o Short, assim como o Ti comentou também. Eu acho que em termos culturais, em termos místicos, ele é riquíssimo, ele consegue incrementar coisas extraordinárias para a saga. E ao mesmo tempo eu acho que existe uma evolução na trilha sonora, que acontece principalmente do primeiro para esse segundo filme, que é absurda, assim. O John Williams, ele vai num outro patamar e eu acho que ele só se supera no quinto filme da franquia, que vai lançar essa quinta-feira agora. Então eu acho que ele traz todo esse amparo muito grande para esse filme e traz uma temática muito diferente, ainda que esteja ali numa ordem cronológica, na ordem cronológica ele vem antes do primeiro filme, né? Mas eu acho que ele é surpreendente em diversas formas e mostra o quanto o Indiana Jones ele é global, né? Assim, o filme começa em Xangai, termina na Índia, só que ao mesmo tempo tem o serviço secreto envolvido, o serviço britânico, na verdade. Então eu acho que tem muita coisa ali relacionada que eu acho interessante nesse filme, mas a Willy, eu acho que ela é a pior personagem da saga e ela acaba estragando um pouco dessa experiência. Na verdade, agora aqui esse ranking é só de apreciação mesmo. Como eu disse, não tem filmes que eu desgosto de Indiana Jones. E partindo para minha segunda colocação, que vai ficar com o primeiro filme da franquia, que é o Caçadores da Arca Perdida, né? Eu acho que esse filme, ele se sai muito bem na proposta dele, demorou bastante para eu gostar desse filme, porque acontece o seguinte, eu nunca tinha visto Indiana Jones, ok? Eu sou muito novinho e não tive o privilégio deles aí de assistir na infância 1000 vezes. E eu lembro que quando eu fui assistir no começo desse ano, eu sentia frio na barriga de, tipo, cara, hoje à noite eu vou assistir o primeiro Indiana Jones, eu tinha certeza que eu ia gostar muito. E chegou na hora e eu achei o filme só ok. Eu acho que ele fica bastante tempo assim num pega-pega, mas as cenas de ação são extremamente maravilhosas. A vida dupla que o Indiana tem como o arqueólogo, o professor e vivendo as suas aventuras é muito bom. E fora as cenas de ação, eu vi que no fim das contas, mesmo esse sendo o filme que eu assistia mais tempo, ele teve mais momentos que ficou na minha cabeça. Tanto a química que ele tem com a parceira dele nesse filme, e que retorna depois, e retorna no quinto filme também, e que é sensacional, quanto a cena da bola gigante, ele correndo, todos aqueles grandes momentos que tem em Indiana Jones e que ficam marcados com a gente. Então, por isso esse filme fica pra mim na segunda posição. Eu acho que ele se sai muito bem nessa dualidade do personagem, de explicar várias coisas sobre ele, até as suas fraquezas, como por exemplo, o medo de cobra que ele tem, e a forma como o Steven Spielberg filma magicamente, né, a cena das cobras, por exemplo, que ele colocou acho que umas 9.000 cobras lá dentro. Então é o jeito Spielberg de fazer um cinema mágico, um cinema divertido, de aventura, e eu acho que esse filme cumpre todos esses propósitos. Cara, Thiago, você é maluco, você é maluco. Isso que você tá fazendo é um crime. Mas enfim, indo pra minha segunda colocação, eu escolhi o filme Indiana Jones e o Templo Perdido. Eu acho que ele é um filme muito bom, mas eu gosto muito mais do outro filme, né, da saga. Mas eu acho esse filme extremamente icônico, né, e ao contrário do que vocês falaram da Willy ser um dos principais problemas, eu adoro a personagem dela. Eu acho que ela dá um acréscimo, assim, muito legal ali pra dentro ali do trio principal, que é o Indiana Jones, o Short Round e ela. Eu acho que a gente tem momentos muito divertidos e muito por conta dela ser completamente sem noção e fora ali da realidade de arqueólogo e aventureira, assim. Eu acho que é um acréscimo muito positivo, assim, pra dentro do filme. Eles também são super engraçados e trazem diversos momentos extremamente ótimos, assim, entre eles. Eu gosto bastante da aventura ali de dentro, que eles vão passando por túneis e passando por bichos. Eu acho que é de fato a aventura mais sombria, se você for comparar ali dentro da saga do Indiana Jones.
Mas ainda assim é extremamente divertida, acho que é um pouco mais pesado. Inclusive, olha a curiosidade, se vocês sabiam que esse filme e Gremlins foram responsáveis pela criação da classificação PG-13, que é tipo para maiores de 13 anos, por causa justamente dessas cenas mais pesadas do filme. Eu achei bem interessante, assim. Eu gosto muito desse filme, achei ele muito engraçado, mas ele não é o melhor do Indiana Jones e por isso ele fica no segundo lugar. Na minha segunda posição, eu vou ser bem diferente de vocês, vai ser A Última Cruzada. Eu acho que esse filme é tão lindo, mas tão lindo, cara. É uma grande aventura, assim, uma aventura grandiosa entre pai e filho. E eu acho que também a realização do sonho do Steven Spielberg, né? Não sei se vocês sabem também, uma outra curiosidade, cara, eu acho que você vai amar essa. É que o Steven Spielberg sempre quis dirigir um 007, né? Ele sempre teve esse sonho, então quando ele conseguiu trazer o Sean Connery para esse filme, ele disse que foi uma das grandes realizações da carreira artística dele. E eu acho que esse filme, cara, ele mostra o quão o Steven Spielberg consegue ser original, o quanto ele consegue inovar. E eu acho que esse filme traz, assim, momentos tão sutis, sabe, de serem observados. Eu acho que se ele fosse mudo, inclusive, e tivesse só a trilha sonora, claro, do John Williams, e a gente observasse esses momentos sutis do filme, a gente seria presenteado assim com um grande espetáculo que é Indiana Jones. E é muito legal ver os comentários de vocês sobre cada filme, porque a gente vê que essa é uma saga que é para qualquer pessoa, sabe? Qualquer pessoa pode se interessar, então, pô, eu tô muito animado com esse top que a gente tá fazendo, esse top 4. Eu pensei que ia ser um top 5, tá? Mas essa é a minha segunda posição e vamos pro top 1 de vocês. Comentem aí. Eu não quis fazer top 5 porque vai dar spoiler aí pro pessoal que ainda não assistiu o novo filme, mas que também tá em a essência do Indiana Jones, vocês podem ficar tranquilos. Mas o meu primeiro lugar vai ser A Última Cruzada, e eu vou soltar uma aspa forte aqui na Carote, que pra mim, esse é o melhor filme do Indiana Jones, disparado. Esse é o melhor filme do Indiana Jones, disparado. Tá maluco? Esse filme aqui, ele tem a melhor trilha sonora, ele tem as cenas de ação mais icônicas, ele é o mais engraçado e principalmente ele tem uma relação no Indiana Jones que explora o passado com o presente dele e o pai dele estando ali com ele é mágico, é essencialmente lindo. Cara, a cena de abertura do Indiana Jones adolescente ali e o momento que ele usa o chicote pela primeira vez e ele entra nas coisas com as cobras, aquilo ali parece que é puro fanservice, mas tudo tem um grande significado e eu senti ali o que é a franquia Indiana Jones e o que é esse personagem. Mas pra mim o filme me ganha completamente depois em uma cena simples, que é ele almoçando, jantando dentro daquele aviãozão que ele pega com o pai dele, e eles começam a discutir sobre a história deles e o passado que eles tiveram, que é um pouco problemático e tudo mais. Então acho que no fim das contas esse é um dos únicos filmes do Indiana Jones, junto com o quinto talvez, que fale mais do que apenas uma história de aventura divertida, mas seja um filme sobre reconciliação, um filme sobre perdão, um filme sobre as nossas famílias, e eu acho que isso pra mim enriquece a obra completamente, porque no fim das contas o Indiana Jones não tá apenas atrás do Santo Graal, que de fato é uma das relíquias mais ou menos, mas ele tá buscando salvar o pai dele, ele tá buscando proteger aqueles que ele ama, e por isso pra mim esse filme ganha um significado ainda maior. Eu sou apaixonado por esse filme, virei fã do Steven Spielberg mais ainda depois que eu assisti esse filme, e com certeza é o meu primeiro lugar, mas contem aí de vocês, por favor. Deixa eu só comentar uma coisinha sobre exatamente esse terceiro filme, essa relação. Cara, ele é tão gostoso esse filme, porque a cena final em que o Indy tá ali com o braço estendido, quase caindo do penhasco para pegar o cálice do Santo Graal, é muito interessante que o pai dele chama a primeira vez o nome dele de Indiana Jones, né? Eu acho que esse reconhecimento que ele tem, ele fica chamando ele de... como é Harry Jones Jr., ele fica chamando ele de Harry o tempo inteiro e ele, não, eu tô quase cansando. Aí quando ele fala Indiana, ele tipo presta atenção no pai dele e percebe que o pai dele finalmente o enxergou ali. Eu acho que esse é um dos momentos mais lindos, assim, da história do cinema. Mas bora lá pro seu top 1, Carol. Eu acho muito engraçado quando o Thiago faz esses discursos de um filme que ele ama, porque a única coisa que eu consigo pensar é ele sentado, assim, tipo, numa poltrona de cinema, tipo, o final de Babilônia, sabe? Com lágrimas no olho, tipo, isso é cinema.
Cara, toda vez, porque ele fala com tanta paixão todas as Eu sou convincente. Fala que eu não sou convincente, cara. Nossa, chegou um momento que eu fiquei, pô, esse filme de fato é muito bom. Não, mas o meu primeiro lugar não podia ir pra outro filme se não fosse Os Caçadores da Arca Perdida. Esse pra mim não é só um dos melhores filmes, não é só o melhor filme do Indiana Jones, como é um dos meus filmes favoritos e arrisco até a dizer o melhor filme de aventura já feito. Eu acho que esse filme ele é perfeito do começo até o fim e ele é extremamente icônico, como o próprio Thiago falou. Você vai lembrar dele em diversos momentos, tem diversas... Eu acho que esse filme parece que ele é uma junção de várias pequenas aventuras que o Indiana Jones vai passando e de certa forma você consegue lembrar de todas elas quando o tempo passa, assim. Eu acho que muitas dessas minhas memórias também é porque eu jogava muito Lego Indiana Jones, então eu tenho um apego gigantesco ali por todos esses pequenos momentos, esses pequenos episódios ali do Indiana. Mas assim, eu acho ele um filme espetacular, assim, realmente é um filme que eu posso assistir 1000 vezes, que ele vai continuar sendo engraçado, ele vai continuar me deixando interessada, assim, eu acho que ele tem cenas de ação espetaculares e, claro, o maior destaque dentro desse filme é o Steven Spielberg, assim como nos outros, mas eu acho que aqui, principalmente, a gente consegue ver que se fosse qualquer outro diretor, o filme não seria tão legal quanto ele é por conta do Steven Spielberg. Ele faz uma direção de um jeito espetacular, assim, e eu acho que uma coisa que é muito legal é o uso que o Steven Spielberg faz dos efeitos práticos, né, em diversos momentos ao longo do filme, principalmente ali mais pro final, que deixa tudo mais realista, mesmo sendo ali década de 80, assim, que os efeitos eram um pouco mais falsos, assim. Eu acho que pela primeira vez no ranking eu tô concordando com a Carol. Esse filme é extraordinário. Eu não consigo limitar em palavras assim tão brilhantemente o quanto ele é pra mim, como a Carol conseguiu definir. Então eu vou só complementar um pouco de tudo isso e não vou nem me limitar à questão de revolucionária do gênero aventura, porque eu acho que esse filme é quase uma materialização da arte em si, sabe? Ele é extraordinário em todos os aspectos, assim, de termos de aventura, de termos de curiosidade. Eu acho que é tão apaixonante que é como se a aventura te chamasse pra participar daquele processo, sabe? Daquela aventura junto com os personagens, assim. Eu acho que todo mundo que assistiu isso a primeira vez no cinema deve ter ficado maluco pra fazer arqueologia, porque não tem condições. E Sim, não tem uma como você curiosidade terminar o muito filme e louca. não querer fazer arqueologia, né? Pois é incrível, assim. E tem uma curiosidade muito boa sobre esse filme, que é quando o John Williams apresentou a trilha sonora pro Steven Spielberg. Vou contar rapidinho pra vocês. Que, tipo, o John Williams chegou e falou, mano, eu tenho duas trilhas sonoras que eu tô bolando aqui e você vai me falar qual que é melhor. A primeira é, tipo assim, tan, taran, tan, 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 tan. E a segunda é, tipo assim, tan, taran, tan, 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 tan. E aí, tipo, o Steven Spielberg falou, pô, as duas, pô, coloca aí, faz um remix, junta as duas, um mashup e a gente produz um filme e tal, vai ser bem legal. E, cara, é impressionante o quanto esses pequenos elementos, esses pequenos aspectos construíram um filme grandioso que, pô, revolucionou, enfim, a história aí dentro do gênero, mas eu sou apaixonado por esse filme, não consigo descrever uma outra posição que permanece com esse filme. Bom, gente, então esse foi o nosso ranking de Indiana Jones. Vocês podem ver aqui que tem muita gente apaixonada por essa franquia na Carote. E se você gostou, e se você gosta de Indiana Jones, se inscreva no canal e coloque o seu ranking aí nos comentários. Fale qual que é o favorito de vocês. Vamos ver se alguém compra a minha briga aí de que o terceiro é o melhor filme. Muito obrigado pela audiência, como sempre. Um beijão e até a próxima.